Olá, gente, muito boa noite. Sejam bem-vindos em mais uma edição do Papo Legal da Manancial. Seja bem-vindo aqui no canal. Eu quero contar com todos vocês, dando like, se inscrevendo, curtindo as nossas edições. A cada edição a gente traz um bate-papo interessante de relevância para você que acompanha os nossos canais. Então vem aqui, curte, compartilhe e siga os nossos canais, viu? E hoje estamos trazendo essa celebridade, mais uma autoridade política aqui nessa edição do Papo Legal da Manancial, vice-prefeito, pastor Eduardo Seabra. Seja bem-vindo, pastor. Sinta-se à vontade, venha para cá, venha fazer parte aqui de mais uma edição do Papo Legal da Manancial, pastor. Olá, boa noite, Rambinho, boa noite a todos os ouvintes da Rádio Manancial e aqueles que nos seguem também pelos canais do Instagram, do YouTube. Obrigado pelo prazer de estar aqui com vocês, obrigado ao Moisés pelo convite, uma alegria muito grande. Sinto-me muito honrado e feliz de estar aqui hoje nessa noite. Que benção. Pastor, a melhor pessoa que tem para fazer a biografia é a própria pessoa, né? Então eu quero que o senhor, nesse momento, sinta-se à vontade, faz a biografia do senhor, pode ficar à vontade, pode citar, falar aquilo que, de uma forma bem clara, a gente vai entender e as pessoas aí que estão nos acompanhando no Papo Legal da Manancial vai entender também e vai conhecer um pouco do pastor Eduardo Seabra. Então, eu sou nascido na cidade de Ceres, no interior do estado de Goiás. Sou goiano do pé rachado, como diz o ditado que nós tanto gostamos de dizer. Sou criado em Carmo do Rio Verde, nascido em Ceres, mas a minha família é do Vale do São Patrício. Eu nasci no dia 22 de maio de 82, faço aniversário daqui a alguns dias. 42 anos de idade, vou completar agora no mês de maio. E a minha família é toda do interior, meus avós, por parte paterno e materno, são de origens mesmo da zona rural, da fazenda, né? O meu avô paterno sempre teve propriedade rural e depois de um tempo mudaram-se para a cidade, desfazendo da propriedade, tornou-se comerciante. Meu pai foi comerciante a minha vida inteira, desde quando eu entendo por gente, eu vejo meu pai no comércio, cresci nesse ramo, né? E desde criança aprendi a trabalhar através do ensinamento do meu pai. Eu lembro que com 10 anos de idade, Rambinho, eu já aprendi a trabalhar no comércio com meu pai, ali auxiliando, ajudando. Sim. Através da bicicleta cargueira, fazendo entregas ali na cidade onde a gente morava. Meu pai tinha um comércio que atendia os pequenos comércios, então eu, com a pranchetinha debaixo do braço, montado na minha bicicleta, aprendi a trabalhar, adquirir as coisas com muita honradez, como os nossos pais sempre nos ensinam, trabalhar com muito carinho e dedicação. Me mudei para Goiânia com 16 anos de idade. Ali em Goiânia fomos também em busca da melhoria no comércio, meu pai trabalhando, e ali tive a oportunidade de estudar, tive uma formação superior. No ano de 2003, já na juventude, tive uma oportunidade ímpar na minha vida, vou falar de forma bem resumida e rápida, que foi ter o período de 3 anos morando fora do Brasil. Uma experiência que eu me orgulho com humildade, mas uma experiência de vida que eu levo para a minha vida inteira, de conhecer uma outra cultura, de conhecer um outro país, uma outra língua, de viver uma experiência que eu falo com minha família hoje, com minha esposa, meus filhos, que meu sonho, meu desejo do meu coração mesmo é de levar minha esposa e meus filhos para conhecer, e aconselho qualquer um que tiver essa oportunidade, que a vida lhe dê essa oportunidade, faça, independente se você vai a trabalho, a estudo, né, de a forma que for, vale a pena conhecer outra cultura. E eu vivi isso de uma forma maravilhosa, retornei ao Brasil já em meados de 2007, nesse período eu já namorava com a minha esposa, quando eu fui ela ficou fazendo faculdade, voltei para que nós nos casássemos. Nesse tempo, morando em Goiânia, em 2007 até 2009, voltei a trabalhar no ramo do comércio, a qual é a minha origem, foi trabalhar inicialmente de ajudante de estoque numa grande rede de lojas, na época a maior rede de lojas de material de construção do centro-oeste goiano. Ali me tornei vendedor, ali tive a oportunidade de crescer, de tornar subgerente, gerente de loja, até que no ano de 2009
Deus aprove direcionar a nossa vida para que nós mudássemos para São Miguel do Araguaia, através, né, da época da transferência do meu sogro, pastor Isaías do Prado, que é pastor da Assembleia de Deus em São Miguel, e nós viemos. Na época eu animado, com um currículo muito bom, trabalhando em uma grande loja, cheguei aqui e fui procurar emprego no comércio, né, no ramo que eu tenho experiência de materiais de construção, mas Deus direcionou a nossa vida para um lado diferente, né? Eu sempre envolvido no meio cristão evangélico, obreiro na casa do Senhor, tive a oportunidade de assumir a direção de uma igreja, de uma que a gente chama de congregação, que é uma filial de uma grande igreja, que é a Igreja Matriz. E ali no mês de outubro de 2009, me tomei posse ali na Vila Martins, Assembleia de Deus do setor Vila Martins. Eu e minha esposa apenas na época, sem filhos, 2 jovens com muito dinamismo pela frente. E aqui em São Miguel do Araguaia, Rambinho, fui muito bem recebido. Esse povo caloroso e amoroso. E tem um ditado que as pessoas usam e é propriedade isso, né? Quem bebe as águas do córrego do ouro não dá vontade de ir embora. Aprendi a amar essa terra, essa cidade, esse povo aqui, construí minha família. Hoje tenho 3 filhos. Mando um abraço para minha esposa que está me ouvindo, a Denise, o Isaac, de 10 anos de idade, o Ezequiel e a Eduardo, nosso casal de gêmeos de 1 ano e 4 meses de idade. Né, aqui tivemos nossos filhos, ainda sou pastor, dirigente da mesma igreja, vai completar-se 15 anos. Então isso é um pouco da minha vida, né? Meus pais estão lá em Goiânia, mandei o link, né? Acredito que eles estão me assistindo de lá pela internet, meu pai Jason, e daí meus irmãos, toda a minha família. Mando um abraço especial para todos vocês. Muito bem, o senhor falou resumidamente, mas falou bastante para a gente entender. E assim, eu tenho certeza que muita gente que não conhece outro país, não conhece outra cultura, ficou curioso numa parte aí que o senhor falou, né? Que conheceu um outro país, uma outra cultura que realmente é outra realidade, né? Para quem já foi e sabe o que é. Assim, só para a gente ter assim, um pouco de conhecimento, fala para a gente qual foi o país, qual que foi a cidade e a diferença. Qual que é a diferença da nossa cultura, né? De viver em outro país e ver uma outra realidade de vida. Então, eu tenho um tio, irmão do meu pai, que mora até hoje nos Estados Unidos da América, é cidadão americano, ele já vivia lá há alguns anos, me levou meu pai a trabalho para lá e depois eu fui também acompanhando meu pai. E depois, naturalmente, foram meus irmãos, a família ficou lá por alguns anos. Eu fui o primeiro que voltei porque eu tinha uma aliança aqui forte no Brasil, né? Eu morei nos Estados Unidos de 2003 a início de 2007. Eu morei no estado de Nova Jersey, em algumas cidades ali, a gente mudou até por questão de trabalho. É uma cultura diferente demais, um país de primeiro mundo, mas também um clima muito diferente. Chegar a trabalhar ali com um clima de 18 graus negativos, a gente trabalhava na construção civil, é o ramo que eu trabalhava na carpintaria ali, até hoje meu tio tem empresa nesse ramo lá. Hoje meus pais, meus irmãos já retornaram, estamos todos no Brasil. Mas foi uma experiência maravilhosa, com uma língua, hoje é um país que traz uma cultura, e a gente vê hoje os Estados Unidos na televisão, vê aquela distância, mas pensa num povo que recebe tão bem os imigrantes, que trata tão bem os imigrantes, tenho amigos lá até hoje, tenho pastores. Quando eu voltei para casar, o meu pastor lá veio no Brasil para o meu casamento. Então, é uma cultura que eu tenho sonho e vontade de retornar. Não a trabalho mais, né? Se Deus der condições, um dia a passeio, para levar minha família para conhecer aquele país. Pastor Eduardo, realmente o senhor é novo, né? Vai fazer 42? 42 anos. O senhor já viveu muito, né? Já tem muita experiência, já rodou o mundo, né? Não é só o Brasil, já rodou o mundo. Sim. Agora, engraçado, né? Que o senhor tinha uma outra oportunidade para bater um papo com a gente, infelizmente, né? Nos compromissos a gente compreende, não pôde vir. Porque a gente sabe que existe o tempo do homem e o tempo de Deus, né? E não era o tempo de Deus o senhor vir. Agora, graças a Deus, o senhor veio, né? Nos concedendo aqui esse bate-papo maravilhoso. E eu vou fazer uma pergunta outra pergunta diante do que o senhor falou. Eu vejo que o senhor fala com muito carinho, com muito orgulho, quando cita a família do senhor, né? Tanto os pais, né? Os parentes, esposa, os filhos, né? Essa ida do senhor, essa vinda do senhor para cá, eu conheço um pouco ali de séries, aquela plantam cana, planta abacaxi,
eles cultivam lá uma agricultura completamente diferente da realidade da nossa aqui. Muito. Né? E o senhor no ramo de comércio, né? Em outro ramo também, que não é o nosso forte também. Né? Como que foi, como que a família, né, viu essa vinda de vocês para cá? Como que viu, o que falavam, o que aconselharam, o que colocou na cabeça? Porque é igual eu costumo falar, a gente traça planos, né? A gente traça projeto e Deus traça outro. Sem dúvida. E com certeza o que acontece é o que Deus traça para a gente. Verdade. Como que foi a família aceitou isso, essa vinda para essa região? Você lembrou de algo aí, eu fiquei muito sentido, né? Sim. Porque da outra vez que foi feito o convite para eu estar aqui, eu peço desculpa aqui no ar, viu, Moisés? Uhum. Imprevistos mesmo, a gente tem que se desdobrar entre várias funções e acabou chocando com outra agenda minha. Mas uma alegria estar aqui hoje. Como você disse, Deus prepara as coisas no tempo certo. Então, quando foi para mim sair para vir para São Miguel do Araguaia, Rambinho, eu estava no auge do meu emprego. Olha aí. A minha esposa é recém-formada, cerca de 2, 3 anos, empregada em uma clínica, ela é psicóloga, empregada em uma grande clínica em Goiânia. Eu cheguei a alcançar o posto de gerente numa grande loja, não sei se eu posso citar o nome, vou evitar citar aqui, uma grande loja do ramo de materiais de construção. E quando eu cheguei, nós tomamos a decisão de mudar, que eu fui comunicar, eu tenho por princípio, acho que o maior princípio é esse, é o berço, né? Fui conversar com meus pais, que na época ainda moravam nos Estados Unidos, com o meu pastor em Goiânia, com meu sogro. Eu falei com a minha esposa algo engraçado. Falei, vamos fazer uma prova com Deus? Ela, o quê? Eu falei, vamos falar aqui com 3 pessoas que são autoridade na nossa vida. Se os 3 concordarem, a gente entende, porque foi uma decisão muito repentina. Sim. A minha esposa filha, mulher única de 3 irmãos. Nós viemos a São Miguel do Araguaia e a distância de estar com a mãe seria algo muito desafiador para ela. E eu tomei aquilo com vontade. Eu sou criado, nascido no interior, aquela criança de jogar bola na rua até 10 horas da noite, de correr, de ir para o rio pescar. Então, aquela vida em Goiânia me deu saudade de morar no interior. Quando eu fui compartilhar com meu pai falou, meu filho, você tem a nossa bênção. O meu pastor da mesma forma e o meu sogro da mesma forma. A gente entendeu, apesar de que por alguns criticados, por quê? Porque eu estava chegando no momento que seria o momento do ápice da minha profissão como vendedor e gerente de loja. Então, para alguns, falou, mas você é doido, você vai deixar o salário bom, a oportunidade de crescer, para ir para o interior recomeçar tudo de novo. Mas eu tinha uma convicção, uma alegria, que aquilo estava certo e não me arrependo nem um segundo de ter vindo para São Miguel do Araguaia no ano de 2009, já se completam 15 anos. Muito bem. E acabou caindo em uma área que talvez eu acho que o senhor nem passava pela cabeça, que é a área da política. E quando se fala em política, eu acredito que todos os candidatos ele tem que buscar na base, no alicerce, que é a família. Sem dúvida. E eu vejo que o senhor é muito família, né? Eu vejo que o senhor conversa muito, busca, intera, pede opinião, pede conselho. Como que a família viu o senhor agregando, entrando nessa área política? Então, isso aconteceu com tanta naturalidade, porque eu sempre fui político, não de fato, mas sempre gostei da política, sempre fez parte de estar mesmo, né, envolvido, até por ser uma liderança de uma classe na sociedade. A gente defende valores, princípios, a gente acredita que precisa ter lado para defender o grupo que a gente faz parte. Então, eu sempre me envolvi. Desde Goiânia, ainda muito jovem, desde ainda adolescente, sempre gostei muito. Agora, o estar sendo político foi algo tão natural, porque aqui em São Miguel, participando já por várias eleições, a gente também resolveu abraçar essa causa. E aí, nos princípios da eleição passada, quando reunido com o nosso grupo, que a gente faz parte já há quase 12 anos desse projeto, o meu nome foi apresentado em uma roda de uma reunião e eu até assustei, porque não era algo como plano pessoal meu para aquele momento, por princípio. E ali o meu nome foi muito bem aceito, muito bem recebido. É claro, rejeição sempre existe, alguns acharam que não era o momento, que não era a oportunidade. Eu fui para casa meditar com aquilo. Eu lembro que eu morava bem próximo do espaço onde estava acontecendo a reunião, então eu fui a pé.
cerca de 3 esquinas. E voltei para casa, aquelas 3 esquinas pareceram 30 quilômetros até eu chegar em casa. E eu cheguei em casa e fui sentar e conversar com a minha esposa, e no outro dia falar com o meu sogro, meus pais mais distantes lá. E aí a minha esposa alegrou o coração, ela abriu o coração por entender que a gente poderia representar bem, né, se fosse nos dada a oportunidade para isso. Então, surgiu, como você mesmo disse, com conselhos, com compartilhamento, entre amigos. Eu acho que é uma base muito importante da nossa vida toda. Muito bem. Eu vou fazer aqui uma outra pergunta que eu tenho certeza que vai trazer, né, resposta para muitos que ficam pensando. A gente vê aí o senhor ativo, né? Eu vejo o senhor atuante. A gente vê o pastor Eduardo em Goiânia, a gente vê o pastor Eduardo em Brasília, a gente vê o pastor Eduardo em Anápolis. Como vice, o senhor trabalha bastante, né? E eu gostaria que o senhor falasse como que é o desenvolver do trabalho de um vice-prefeito. Fala até para as pessoas entenderem um pouco, porque até Vou tomar porque uma água aqui. pode ficar à vontade. Quando vai inaugurar uma obra, né? Lá consta o nome de todas as autoridades. Lá está o prefeito, embaixo também está o vice-prefeito. Né? No nosso caso, a prefeita, embaixo está o vice-prefeito. Então, ou seja, ele tem que trabalhar também. Então, pastor Eduardo, qual que é a função, a atividade de um vice-prefeito numa cidade? Pode falar aí para a gente. Ambinho, como eu disse na minha primeira fala, eu aprendi desde muito cedo a trabalhar com honestidade, com honradez. Isso aí a gente tem que contar com orgulho, porque a nossa fala pode servir de testemunho e incentivo para outros. Assim como eu sei que você, o Moisés, as pessoas estão nos ouvindo, hoje é um pouco mais rígido, né? Até a questão de legislação de adolescente trabalhar. Mas eu aprendi a trabalhar desde cedo, né? Quando eu conquistei meus primeiros trabalhos, já não passei mais a depender. Não que isso fosse orgulho, se precisasse, meu pai ajuda até hoje, mas aprendi a trabalhar com o meu suor, com o meu esforço próprio, né? Até quando fui estudar da mesma forma. E eu levo para a vida esses ensinamentos, que aquilo que a gente for fazer, faça bem feito. Se você puder fazer algo, dedicando-se a algo, faça com carinho, faça com primazia. Eu aprendi isso desde muito cedo, não fazer as coisas mais ou menos, não. E quando foi me feito o convite para estar fazendo parte do grupo político que hoje está à frente da gestão da nossa cidade de São Miguel do Araguaia, eu analisei muito bem esse convite. Entendi, Rambinho, aos nossos ouvintes, que eu poderia somar, que eu poderia contribuir. Estando ao lado da atual prefeita, a prefeita Zaide, um abraço para a prefeita Zaide, eu entendi que eu poderia contribuir somando junto nesse projeto. E a única coisa que eu pedi a ela, eu falei, prefeita, eu quero que me dê a oportunidade de eu poder ajudar, de eu ser um vice-prefeito atuante aqui na nossa cidade. Eu entendi que assim valeria a pena, era o propósito que eu estava naquele momento. Então foi nos dada essa oportunidade, as portas foram abertas para a gente atuar, trabalhar, como você disse, por dezenas de vezes, indo atrás. Eu entendo da seguinte forma, a política ela acontece a cada 2 anos no nosso Brasil. Agora nós estamos próximos a um pleito municipal, mas há 2 anos atrás aconteceu uma política que nós chamamos a nível nacional. Sim. E aí os deputados, senadores, governador vêm aqui buscar os votos. E a gente trabalha, leva os votos para esses representantes. E aí eu pergunto, esses votos que são levados, eles têm representatividade e retorno para o nosso município? Deve ter, precisa ter e poderia ter. E é por isso que eu sempre me empenhei a ir atrás. Como você disse, em Anápolis, em Goiânia, em Brasília, atrás dos deputados, buscando recursos para São Miguel do Araguaia. Isso foi sempre um empenho, um intuito nosso de estar trazendo representatividade do nível estadual e federal também para o nosso município. É algo que eu tenho comigo nessa atuação que nós estamos. Muito bem. Um outro assunto aqui, até para esclarecer um pouco, né? Porque o senhor é um líder religioso. O senhor é líder ali de uma doutrina, é líder de uma quantidade de pessoas, e não são todas que entendem claramente o envolvimento, né, de um líder religioso na área política, né? E assim, a melhor pessoa que tem para dizer isso é o senhor. Qual que é a visão desse pessoal da religião, né, esses fiéis,
da religião que não consegue enxergar, né, uma união entre as duas coisas, Sim, a política e a religião. sim. Como que o senhor tem aceitado, tem visto, né, o comportamento desses fiéis? Eu entendi muito bem sua pergunta. Eu compreendo da seguinte forma: isso já foi mais difícil de se entender e de se expressar em tempos anteriores. Hoje as Sim. pessoas têm a mente um pouco mais aberta para compreender essa área de atuação, né? Tem-se aquele entendimento, vou falar de forma genérica, de forma geral, tem-se aquele entendimento que a política, e quando fala-se da política, lembra-se, parece, de coisas que não são boas. Eu sou contrário a isso. Eu acho que a política precisa sim ser feita por pessoas honestas, pessoas de bem, pessoas que têm capacidade, né, de trabalhar e representar. Até porque o meio que nós vivemos, tudo é político. Nós temos que pensar desta forma. E quando a gente coloca o nome à disposição, é claro que naturalmente existem críticas, existem julgamentos, existem levantamentos acerca daquilo que vai se fazer, porque a tendência das pessoas é querer misturar, né? Eu acho que eu nunca gostei desse comparativo de generalizar as situações. Ah, fulano é como ciclano. Não, cada um tem qualidades, cada um tem falhas. Eu não gosto de dizer defeito, eu gosto de usar a expressão pontos de melhoria. Todos nós temos algo que nós precisamos melhorar. Mas quando eu coloquei meu nome à disposição, naturalmente criticado fui, até pelos que fazem parte da minha classe, como você disse, né, cristã, evangélica, religiosa, mas eu coloquei-me com o intuito de que, sabendo que as críticas viriam, eu não teria dificuldade nenhuma para, com o tempo, mostrar. Eu acho que o tempo, ele não cura só queijo, ele traz os resultados do dia a dia. E com o tempo vai se conquistando, as pessoas vão entendendo o propósito, o objetivo que nós estamos inseridos. Eu não tenho a política por vaidade, eu não tenho a política por orgulho, mas eu entendo desta forma, parece demagogia, mas aqueles que me conhecem de perto sabem o que eu estou dizendo, como um braço estendido, como uma extensão do meu ministério. Jesus nos ensinou que nós não temos valor nenhum nessa vida, nessa terra, se não for para servir o nosso próximo. Os mandamentos que Deus estabeleceu é esse: amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, se eu entendo, Rambim, os ouvintes, que aonde eu estiver, eu puder estar servindo, ajudando, estendendo as mãos para alguém, seja na prefeitura, dentro do meu gabinete, seja em uma secretaria, seja na rua, no dia a dia, ouvindo conselhos e também ouvindo críticas, dispondo a melhorar, seja na igreja, no gabinete pastoral, no altar onde a gente ministra, eu preciso entender que aonde eu estiver, independente da circunstância, Deus nos chamou e nos levantou para ser alguém para servir. Eu entendo a política dessa forma. Ao decorrer desses 3 anos e 4 meses completos agora, já ao final de um mandato, a gente vê o quanto é bom poder ajudar, servir a população de forma geral, buscando, como você disse, ser representante, ser atuante, tanto quanto na individualidade do dia a dia, atendendo as pessoas nas inúmeras necessidades que surgem, que existem, na carência, né, do próximo, das pessoas que estão próximas da gente. Muito bem, esse período eleitoral, esse período que a gente está vivendo é muito tenso, né? A gente vê as pessoas aí muito eufóricas, não só os candidatos, os pré-candidatos, né? Não só os pré-candidatos, mas também a população em si. Ah, fulano vai com quem, ciclano vai com quem. E a gente não pode deixar de notar, o pastor Eduardo, que vocês abraçam os afiliados no partido. Sim. A gente vê, vocês faz questão de buscar os afiliados para uma emenda, para um projeto, para uma inauguração, a gente sempre vê. Agora, como que está os membros afiliados no partido, como que ele está? Qual que é a linha de pensamento nesse momento tão sensível na política em São Miguel do Araguaia, pastor? Então, a gente começou esse projeto no ano de 2011, reunindo um grupo para fortalecer com o objetivo. E de lá para cá, a gente vem construindo, Rambim, essa ideologia, mostrando a importância da unidade. Unidos nós somos mais fortes, é princípio cristão, inclusive Jesus deixou isso em sua palavra. E a gente vem unindo pessoas com esse objetivo, com esse intuito. E de lá para cá, é claro, construindo filiações, fortalecendo o partido. A gente passou por alguns partidos até chegar à estrutura que nós temos condição hoje. E a liderança da igreja, de forma geral, é unânime
em apoio a esse projeto. Eu digo sempre, não sou eu, não é o pastor Eduardo, é um grupo. Que eu acho que a pessoa que entra para a política olhando para o seu próprio umbigo e apontando que eu isso, eu aquilo, eu fiz isso, eu fiz aquilo, ele está fadado ao fracasso muito próximo. Porque nada se constrói. Você traz um deputado em São Miguel do Araguaia e conquista uma votação expressiva, maçante, você tem que entender que tem pessoas por trás, tem lideranças, tem classes. No grupo que a gente faz parte hoje, que não é um grupo composto apenas por evangélicos, começou assim, mas hoje envolve lideranças de vários setores, várias áreas, a gente tem um abraço de todas essas pessoas, que abraçam esse intuito, e quando nós vamos a Brasília, vamos a Goiânia, a gente vai ali enquanto representante. Mas eu sempre procurei falar em favor de um grupo, em favor de pessoas. Então, quando o pastor Eduardo vai a um deputado que tirou mais de 1.000 votos, por exemplo, eu estou ali representando mais de 1.000 pessoas. Então, a classe hoje que está conosco, que não é composta apenas da Igreja Assembleia de Deus, de várias igrejas, de pessoas católicas, de diversas lideranças do agro, do assentado, né, das pessoas simples também, elas têm esse mesmo intuito. A gente tem tentado levar, ensinar essa unidade que traz força, e a força não é para mim, eu sou apenas um escolhido para estar junto desse grupo, e que traz força em prol de todo o município. Muito bem. Pastor Eduardo, tem várias áreas, né? Eu acredito que todos os executivos, ele tem os seus altos e baixos, né? Ele vai bem em uma área, nas outras não vai tão bem, depende muito, né? Depende muito de emendas, depende muito de secretários, de muitas coisas. E uma da área, eu acredito que a mais importante, a mais sensível, onde todos buscam, né? É a área da saúde. A gente viu que o senhor correu bastante atrás de emendas, atrás de liderança, para dar uma força. A gente aqui não precisa esconder a realidade. A gente tem uns postinhos de saúde nos setores, né, que é para dar um fortalecimento para o hospital, para não ficar só no hospital, né, mas é só um tratamento básico. Qual que é a visão do senhor para a melhoria, no caso da saúde, para São Miguel do Araguaia? Saúde, ela é uma situação, vou dizer assim, não é crítica, mas é uma situação que é complicada em todo o Brasil hoje. O sistema brasileiro de saúde é regido por um sistema único de saúde, acaba sendo muito criticado. As pessoas às vezes olham para a realidade do seu município, da nossa cidade. Mas quem anda um pouco, e se você for, eu estive no final do ano passado, sempre procuro passar o Natal junto da minha família em Goiânia, ano passado, não, ano atrasado, tive uma situação em que estava bem na véspera de Natal, 23 de dezembro, 2022, nós estamos em 24 agora, né? E eu adoeci naquela véspera de Natal, e à noite, acho que era um sábado, uma sexta-feira, e agora, né? Como fazer? No interior, a gente tem a questão de criticar, mas não entende a realidade. Eu precisei procurar uma UPA, no setor próximo ao setor da casa dos meus pais ali. Amigo, quando eu cheguei naquela UPA, que eu encostei o carro, era um local mais baixo, eu encostei o carro em cima, que eu olhei a multidão de pessoas. Eu desci, fui até a recepção daquela unidade de pronto atendimento, que eu vi a quantidade de pessoas para serem atendidas, eu sarei na hora. É uma brincadeira, é claro, mas às vezes a gente vê a dificuldade no nosso município, existem pontos que precisam ser melhorados, sem dúvida, mas a gente vê que nós ainda estamos muito bem em muitas situações. Hoje você vai fazer uma consulta particular ou um plano de saúde, você espera 2 horas para ser atendido. E às vezes as pessoas existem sim desafios, sem dúvida. A saúde de São Miguel precisa e tem muito a melhorar. Eu acho que a gestão, a administração, ela tem que ser amplamente voltada para as necessidades básicas. O que é a necessidade básica que a Constituição Federal Brasileira dá direito ao cidadão, né? Que a gestão tem que ser voltada para isso. A saúde, a educação, o saneamento básico, a água tratada, a coleta de lixo seletiva, a iluminação pública, são detalhes que precisam ser primordiais em uma gestão. Então a saúde ela é a mais lembrada, a educação em São Miguel está bem, a gente vê os altos índices do IDEB nas escolas municipais e estaduais. Eu parabenizo aqui os nossos colégios estaduais que todo ano aprovam dezenas de jovens e adolescentes para as universidades federais, inclusive. E a saúde, como em todo o Brasil, tem muita coisa que precisa melhorar.
Hoje as unidades de saúde dentro do município já estão melhores, vamos dizer assim, né? Porque a saúde precisa de estrutura para ter o bom andamento. Estrutura envolve o quê? Envolve pessoal, profissionais, médicos, enfermeiros, técnicos, envolve equipamentos. Hoje a ciência é muito evoluída, então precisa de equipamentos para que ofereça condição de tratamento, né? Precisa de estrutura fora do município, porque o nosso município ainda está em um extremo muito distante, então as grandes especialidades, as grandes cirurgias ainda são feitas em cidades fora, e São Miguel do Araguaia tem essa dificuldade, porque nós estamos a 500 quilômetros da capital. Nós estamos hoje, e a regulação hoje no estado de Goiás dificultou muito por São Miguel ficar em um extremo. São Miguel não está próximo dos grandes centros, então a regulação muitas das vezes em São Miguel, a população não conhece isso, uma pessoa tem um problema e precisa fazer um cateterismo, muitas das vezes tem sido destinado para Morrinhos. Você sabe onde está Morrinhos? Morrinhos está cerca de 800 a quase 900 quilômetros de São Miguel do Araguaia. Existem situações cirúrgicas que cai a vaga para Ceres, por exemplo. Então fica numa rota dificultosa para São Miguel, muitas das vezes para Uruaçu, isso é bom, e para Goiânia. E o município ele não tem medido esforços, a prefeita, para dedicar uma grande parte dos seus recursos para o tratamento da saúde, para levar pacientes semanalmente, um ônibus cheio de pacientes para a casa de apoio em Goiânia, né, para tratamento de câncer. Mas a gente sente que algumas coisas ainda precisam ser melhoradas, e é algo que precisa ter uma visão clínica, uma visão com muita responsabilidade. A saúde sempre é muito criticada, mas nós precisamos entender algumas questões sobre a saúde. Falar pelos cotovelos e apenas criticar e apontar os dedos é muito fácil, mas precisamos enxergar os pontos bons que existem, né? E existem, com certeza. A saúde ela pode ser melhor, mas ela pode também ser pior. A realidade de muitas cidades hoje, em termos de saúde, não é a realidade de São Miguel. Tem muita cidade que está pior. Exatamente pela localização, eu vou falar um pouco de mim, é a realidade que acontece com muitas pessoas. A segunda pasta importante da cidade, eu acredito que é o trabalho. Eu saí de São Miguel já 3 vezes, fiquei mais ou menos 10 anos, né? Foi 3 vezes que eu saí, mais ou menos 30 anos, né? Um pelo outro. E é exatamente em busca de trabalho, de estudo, né? Porque São Miguel, infelizmente, não oferece. Talvez pela a logística da localização, São Miguel, eu vou citar exemplo aqui, não sei se o senhor já viu falar em Aporé, já viu falar? Fica no noroeste do estado de Goiás. Sim. Cidade aqui no estado de Goiás, que ela é simplesmente a segunda melhor cidade para se viver, pela renda per capita. Então, seja, é bom até que vocês pesquisem, porque Aporé, ela oferece tudo que São Miguel tem, que é a agricultura, o turismo e a pecuária. Se vocês pesquisarem, vocês vão ver isso. Aí, ou seja, como é a segunda melhor e tudo é o que São Miguel tem para oferecer, eu fico perguntando para o pastor Eduardo, o que São Miguel precisa fazer para abrir esse leque, abrir essa porteira de trabalho que, em vez dos são miguelenses sair da cidade, eles virem para cá. Lembrando que falar é a localização, tem que inaugurar a 080, a gente tem uma BR que vai para a capital, tem uma que vai para Tocantins, outra que vai para Porongatu, mas não é o suficiente. É preciso você andar e buscar, ir na frente desse desenvolvimento, vir na direção da cidade. Eu acredito que isso pode acontecer, não é verdade, pastor? Sem dúvida. São Miguel do Araguaia já foi chamada da ponta da linha, né? Alguns anos atrás, não muito distante disso. Hoje nós temos uma localização mais privilegiada, porque São Miguel do Araguaia já é cercado por fronteiras, por divisas de 2 estados. É claro que vai beneficiar muito com a ligação completa da 080 de Brasília até o estado do Mato Grosso, o escoamento de grãos, isso vai facilitar muito. Mas São Miguel do Araguaia hoje é de conhecimento de todos nós que ele não é mais uma cidade apenas agrícola, vamos dizer assim, não é apenas da pecuária, né? Sim. Apesar de hoje São Miguel já ter o benefício de muitas empresas e muitas outras que já têm vindo e virão nesses últimos anos, eu posso
me gabar com alegria de participar junto à gestão e recebermos nesses últimos anos empresas que têm trazido muito emprego em São Miguel do Araguaia. Hoje, se você for andar na cidade, vou falar da realidade, todos nós conhecemos, e procurar um servente para trabalhar, procurar um pedreiro, você vai ter dificuldade. Pode encontrar, se você precisar fazer uma reforma, instalar uma porta, vamos falar do básico, montar uma janela na sua casa, você vai esperar aí alguns dias, semanas. Se você precisar construir, pode botar na fila aí de um mês, 40 dias, 60 dias, para encontrar um bom profissional. É claro que sempre haverá oportunidade de trabalho, mas São Miguel do Araguaia hoje está um pouco melhor do que antes. E vamos cruzar os braços, já está bom? Não, tem muita coisa a melhorar. Precisamos, sem dúvida, você falou sobre a questão, a necessidade, né? Aquela velha fala de que São Miguel precisa de faculdade. Sem dúvida, São Miguel precisa, e precisa haver investimentos, precisa haver, vamos dizer assim, unir as forças das lideranças para que São Miguel seja fortalecido nesse intuito, para que os nossos jovens tenham um emprego, mas tenham a oportunidade de estudar em São Miguel do Araguaia. Já temos hoje, né, faculdades, ainda temos alguns cursos da UEG acontecendo em São Miguel, temos a Unopar, que é uma faculdade, né, à distância, tive a oportunidade de estudar na Unopar, e temos aí os esforços de últimas gestões e desta, para que São Miguel também venha a ser contemplado por uma grande faculdade, que dê condição do jovem estudar aqui e não precisar sair para fora. Eu acho que é o momento que nós conquistarmos esse benefício da faculdade e empresas continuarem chegando, porque já tem chegado muitas, né? Se você pegar aí ao longo da nossa avenida José Pereira do Nascimento, você vai encontrar lojas em reforma e construção o tempo todo. Por que essas pessoas estão construindo e reformando? É porque o comércio está bom, o comércio local está bom. E a maioria dessas lojas, você vai lá procurar, você está reformando aí, você está construindo, qual que é o valor do aluguel? Não, já está alugado. Não tenho vaga, não tenho disposição. Então nós vemos a nossa cidade em um amplo crescimento desses últimos anos para cá e precisamos ser otimistas, né? Eu acho que o problema está, Rambinho, quando a gente é muito negativo e pessimista. A gente tem que entender que nós estamos em um mesmo avião. O piloto, nós temos que torcer, pedir a Deus para que continue tocando bem e aconteça bem as coisas. E aí São Miguel sendo bem beneficiado, crescendo, tendo a oportunidade de uma faculdade, de bons empregos, bom comércio, amanhã os meus filhos, os seus filhos, os filhos do Moisés terão oportunidade, os nossos filhos, de continuar vivendo na nossa cidade que nós amamos. Por falar em educação, né, eu vou pegar o bonde andando já nessa linha aí e parabenizar a escola Santa Lúcia, que ela foi aí, ela ficou, se eu salvo me engano, acho que é 37ª, a melhor escola do Brasil. Foi uma farra danada lá. Parabenizar todos os educadores e alunos, não foi à toa. Pastor, eu vejo assim, superior o ensino municipal, né, que é geralmente até o primário, o ensino superior um pouco necessitando de mais qualidade, injetar mais, trazer mais curso. Eu vou fazer uma pergunta diante da educação, talvez o senhor não tenha resposta, mas se tiver, o senhor pode responder à vontade. Sim. A gente viu aí nas redes sociais, muitas autoridades falando que estava previsto aquela Universidade de Goiás, né, o Instituto Federal Goiano, o IFG. Exatamente, que estava previsto vir para cá. O que foi que aconteceu, pastor? O senhor pode falar alguma coisa para a gente? Vou falar do conhecimento que tenho. Nós participamos de uma audiência pública, recebemos em São Miguel do Araguaia no passado o reitor-geral do IFG em Goiás, diretores, né, da parte administrativa. Eles vieram aqui conhecer, ficaram aqui alguns dias. A prefeitura colocou-se à inteira disposição de fazer toda a parte legal que o município pode oferecer, doação de terreno para eles montar a parte de ciência, de laboratório. O projeto inicial era que eles viessem para São Miguel com um investimento inicial de 70 milhões de reais, construindo polos próprios. No início, a prefeitura ofereceria um espaço para que eles começassem até que as construções fossem feitas, com o projeto de até o meio do ano que vem, quer dizer, dentro de próximo de um ano, os primeiros cursos já começarem a acontecer na área de agronomia,
na área de pecuária. Imagina a gente poder ter os nossos filhos estudando veterinária, agronomia dentro da sua própria, dentro do quintal da sua casa. Então foi um projeto que foi muito bem levantado na audiência pública. E aí aconteceu recentemente aí um desvio, vamos dizer assim, né? Esse polo do IFG acabou sendo levado para Porongatu, cidade de Porongatu. Isso é uma realidade que aconteceu, infelizmente, São Miguel do Araguaia ficando mais uma vez no prejuízo nesta área. Só que agora, recentemente, algumas semanas atrás, a prefeita Zaide esteve em Brasília, uma assessoria através de uma agenda do senador Cajuru, não pôde estar lá nesse dia, né, junto com o secretário, algumas pessoas do município aqui, para relevar o pedido, mais uma vez, do polo do IFG em São Miguel. E ali, quando foi se falado a importância desse polo em São Miguel, por quê? Porque São Miguel está distante de Porongatu cerca de 120 quilômetros, mas aí existe a questão, São Miguel está ladeado pelo Mato Grosso e pelo Tocantins. Então, com a questão da ponte, da construção das cidades, eles enxergaram, entenderam, está sendo feito um levantamento, um estudo, a reunião foi dentro da própria direção da IFG, lá em Brasília, para que seja não retirado o polo que está em Porongatu, lá já está em fundamentação, mas para que seja destinado o novo polo do Instituto Federal Goiano para São Miguel do Araguaia. É um sonho, por enquanto, mas foi dado um passo muito positivo por parte dos reitores que entenderam que não deveria ser tirado daqui essa instituição. E por entender a importância da necessidade, que seja trazido novamente o polo do IFG. Isso aí não é conversa, foi reuniões recentes que tivemos e eu acredito que isso há de se concretizar em breve. Falando de uma área próxima à educação, né, que é a área de indústria, às vezes as pessoas comentam e não sabem a burocracia, a dificuldade que tem, né, as negociações e Sim. geralmente essas empresas, eles olham muito para isso, a localização, a logística, o que tem para ajudar, para desenvolver. Fala um pouquinho para a gente, empresas, né, são assim, qual que é a burocracia, a dificuldade de empresas se instalar em São Miguel do Araguaia, que até então esse assunto, para muitos, acham que é simples, e não é tão simples. Não é muito complicado, né, pastor? Uma grande empresa, ela precisa principalmente de logística, porque qual que é as empresas que se estabelecem em São Miguel do Araguaia? As empresas e as indústrias principais são as que são do ramo que nós produzimos aqui, que é o boi, a carne, a vaca, né? Não tem outro ramo na pecuária que tenha força em São Miguel do Araguaia. As outras produções é para o comércio local, a produção maior de exportação, vamos dizer, é no ramo bovino, né? Fora o ramo bovino, o que chegou de 2 anos, 3 anos para cá com muita força em São Miguel do Araguaia? A soja. E vindo a soja, vem a produção de grãos também, de milho, né? Mas a maior força é a soja. A soja se fortaleceu muito com a construção dos galpões da empresa da Fazenda Grande, que se estabeleceu em São Miguel do Araguaia e Bonópolis, e nós fomos contemplados com a construção dessa empresa em São Miguel, porque era para ir para Bonópolis. O intuito deles era ir para Bonópolis. As primeiras vindas que eles vieram em São Miguel do Araguaia, isso ajudou muito, fortaleceu a cidade estar mais bem localizada. Quer dizer, São Miguel está com a dificuldade logística, mas existem outras cidades mais difíceis com relação à logística. Então, São Miguel foi contemplado com a vinda desta empresa, veio também outras empresas que acompanharam, né? A gente pode citar aqui, eu posso citar nomes ou não? Pode citar. Vieram os Adubos Araguaia, vieram acompanhando, né? Vieram a Zitra, que é do ramo. E agora, semana atrasada, 2, 3 semanas atrás, recebemos na prefeitura o presidente-geral da New Holland, que veio conhecer São Miguel, com os olhos brilhando para São Miguel, com a visão bonita para São Miguel. E a gente, enquanto gestão ali ao lado da prefeita, ela fez de tudo, assumiu a disposição de atender para que São Miguel possa receber, né, futuramente uma empresa como essa, que hoje os olhos, eu lembro que há 3 anos atrás, 2 anos e meio, quando recebemos os empresários da soja ali na prefeitura, eles diziam algo que é interessante: os olhos do Brasil estão voltados para o norte de Goiás. E São Miguel do Araguaia contempla muito bem isso na questão da soja, né? E isso é muito bom. Hoje a gente vê muitas pessoas que vieram diferente, que estão aqui trabalhando, né, com a construção da ponte, com a ligação da rodovia. Isso tende a melhorar. E interessante, e o que é positivo é que essas construções não pararam, né? A rodovia 080 continua funcionando,
né? Eu acredito que logo será licitado a parte da 080 que liga ao Mato Grosso, que ainda não foi feito. Isso aí vai trazer um boom, um crescimento. É a nossa esperança, né? É o nosso desejo que isso aconteça. Muito bem. Toda coisa boa traz a coisa ruim, né, pastor? E assim, eu vejo São Miguel uma cidade pacata, uma cidade, né, bem interiorana, tranquila. Eu vejo assim um lado da segurança, sabe? Eu me preocupo muito com isso, que eu já morei muito em cidade, né, grande metrópole, cidade grande, a gente vê que lá o pessoal lá né, bem atento quanto Sim, sim. à segurança, Sim. né? E é preciso montar uma estrutura aí imensa, Sem dúvida. porque as pessoas não medem uma BR, uma 080 que logo vai estar ligando ali em Uruaçu. Só essa ligação aqui, né? Chegando ali em Barro Alto ali, vai para Uruaçu. Uhum. De lá para cá já vai ter trânsito, né? Pessoal que vem nessa direção e ligar o Mato Grosso. É preciso se preocupar bastante quanto a isso também, né? Com Não certeza. só da infraestrutura, mas também da segurança, né? Eu estive ontem, Rambinho, participando de um evento em Nova Crixás, ali representando a prefeita Zaide, Sim. do lançamento do projeto Divisa Blindada. Uhum. O comando da Polícia Militar no estado de Goiás hoje está muito preocupado com isso, né? A gente sabe Sim. que essa rota São Miguel, Nova Crixás, é uma rota do tráfico de drogas, infelizmente. Mas eu me lembro que em uma visita, o ano passado, a empresa do cereal, da soja ali, que nós tivemos conhecendo a estrutura deles em funcionamento, conversando com o gerente ali, se eu não me engano ainda é o Douglas, que é o gerente daquela empresa, ele falou sobre algo interessante e eu fiquei muito feliz. A Polícia Rodoviária Federal, que sempre está por aqui, mas quando vem aqui vai para o Porongatu, a gente sabe a dificuldade da logística, procurou eles ali. Se a gente for ali nas empresas de cereais ali, a gente vai ver que tem uma construção, um trevo sendo feito, muito bem organizado, bonito. E a Polícia Rodoviária Federal procurou eles ali para que fizesse, que eles pudessem doar um pequeno pedaço ali naquela parte para se construir uma base da Polícia Rodoviária Federal ali naquele ponto da 080. Porque, naturalmente, se você for olhar a base da Polícia Rodoviária Federal mais próxima, é lá em Uruaçu. É lá próximo a Uruaçu. É muito longe, então eles têm que cobrir toda a BR-153 e a 080. Então isso já tinha sido conversado, eu tenho até que buscar essa informação melhor recente, mas já tinha sido somado positivamente por parte da empresa de ceder um espaço para que eles construíssem uma base ali. Isso para São Miguel é muito bom. A gente sabe que nós temos uma base do COD aqui próximo à divisa do Tocantins, que é a Polícia Militar de Divisas, né? Então nós vemos que a preocupação da Polícia Militar hoje é resguardar. E nesse ponto, São Miguel do Araguaia, vindo à base da Polícia Rodoviária Federal, e essa visão hoje do lançamento desse projeto, né, que é Divisa Blindada, traz uma segurança. Como você disse, nós ainda nos gabamos, né, de poder sentar na porta de casa, conversar com os vizinhos à noite, as crianças brincar na rua. Na cidade grande não é assim, mas que Deus conserve, né, Rambinho, essa paz aqui no nosso município. Muito bem. Pastor, a gente vê que o senhor está preparado, o senhor é um vice atuante. Isso aqui todo mundo vê, quem acompanha as redes sociais ou não, e tem um grupo fechado e o senhor trabalha com objetivo, né? Tanto é que o senhor é pré-candidato a prefeito. Eu gostaria que o senhor falasse agora a visão que o senhor tem, né? E os projetos do partido, tanto municipal quanto estadual, para esse lançamento dessa pré-candidatura a prefeito do senhor, para ficar à vontade. Então, nós estamos filiados hoje ao PSD, estávamos filiados recentemente ao Republicanos, com uma mudança de direção no estado aí, a gente preferiu fazer uma migração de partido para uma identificação melhor de pessoas que oferecem o respaldo, né, a esse trabalho que a gente pretende ter aí pela frente. O nosso partido, ele hoje tem um grupo formado, bem formado, também está amparado a nós, o Republicanos, que tem uma outra direção. Então a gente vem com uma base aí de 2 partidos, para somar conosco nesse projeto, e estamos otimistas. Né? Estamos otimistas, olhando com esperança, com perspectivas boas para São Miguel do Araguaia, de ter condição de oferecer, né? O nosso nome foi escolhido, naturalmente o vice-prefeito, ele já tem um nome natural, né? Pela escolha como pré-candidato a prefeito. Eu acredito que isso acontecerá com naturalidade, com o apoio da prefeita Zaide,
que já reafirmou, reiterou esse compromisso, né, de estar apoiando-nos nesse projeto. E eu acredito que as coisas vão caminhar muito bem, positivamente nesse sentido. Muito bem, o senhor foi bem direto, sincero e objetivo em todas as falas, já quero parabenizar o senhor. E assim, o senhor fazer as considerações finais, diante de tudo que a gente falou, a gente vê que o senhor está preparado, a gente não tenha dúvida. Igual eu costumo falar, olha, quem tem dor de cabeça nessa campanha vai ser os eleitores. Nós temos ótimos candidatos, pessoas preparadas, né? Sem exceção de ninguém. Então, é os eleitores que vai ter que estudar, pesquisar e escolher aquele melhor, né? E com certeza o senhor mostrou que demonstrou que tudo isso que eu falei, né? E vem demonstrando nesses quase 4 anos aí, como vice, agora como pré-candidato a prefeito, não poderia ser diferente. O senhor pode ficar à vontade de fazer as considerações finais do senhor. Então, eu quero agradecer, né, imensamente à Rádio Manancial, os ouvintes, aqueles seguidores do Instagram, do YouTube que nos acompanham também. Prazer estar aqui, poder bater um papo legal, descontraído, contando um pouco da minha vida, da minha história, né? E dizer a São Miguel do Araguaia que pode sempre contar comigo, com o pastor Eduardo, enquanto vice-prefeito, né? O gabinete que nós temos ali na prefeitura não é motivo de vaidade, mas é uma extensão da minha casa, da minha família, da igreja que a gente faz parte, para atender todas as pessoas que ali estão. Eu costumo ser bem franco e dizer que aquilo que a gente puder fazer, a gente faz. Aquilo que a gente não dá conta, a gente corre atrás do tanto que a perna der conta. Mas eu procuro sempre dar uma satisfação, dar uma resposta, atender as pessoas com muita honradez. Eu quero, nessa fala final, dizer uma coisa aqui que eu acho que isso aí não é para vaidade nem para orgulho. Mas eu quero que, a partir do momento, se a política se encerrar, por exemplo, 31 de dezembro, o que eu levo isso com muita alegria é poder continuar andando pela cidade de São Miguel do Araguaia de cabeça erguida. As pessoas que me conhecem como o pastor Eduardo, poder olhar e a gente vê que pode ter contribuído um pouco ao longo da história, pode ter somado. Você falou algo lá no início sobre a placa, né, da prefeita, do vice. Eu posso contar aqui 2 minutinhos, eu resumo a minha fala. Eu fui recentemente levar os meus filhos no posto de saúde para vacinar, ali no setor oeste. E ele, quando vi a placa, chamei meu filho Isaac, de 10 anos, mostrei para ele. Tá vendo aqui o nome do papai? Não com orgulho, mas a melhor coisa é você poder deixar um legado, uma história. Amanhã ou depois, se a população fizer escolhas diferentes, e a população e Deus sabe o que é melhor, eu vou continuar sendo o pastor Eduardo honrado, honesto, sincero, que as pessoas já me conhecem desde o tempo que aqui estou, e com muita alegria no rosto. Deus abençoe a todos. Beijo no coração de vocês. Prazer estar aqui, sempre à disposição de vocês. Muito bem, esse papo legal aqui na Manancial, né? Foi com o vice-prefeito pastor Eduardo. Eu acredito que vocês gostaram, né? Então, gente, vem aqui, ó, acione o sininho, inscreva-se. Inscreva no canal Papo Legal da Manancial, dá like, viu? Dá like, eu acredito que vocês gostaram. Vamos ficando por aqui, até a próxima edição, se Deus permitir. Papo Legal da Manancial, fiquem todo mundo com Deus.